Você já percebeu que existem pessoas que oram por anos e nada muda? Gente boa, fiel, dedicada, que passa madrugadas suplicando a Deus e parece que o céu permanece em silêncio. E, ao mesmo tempo, existe outro grupo. Pessoas que declaram uma única frase bíblica, com fé absoluta, e milagres começam a acontecer em questão de dias. Por quê? Florence Scovel. Sheen descobriu esse mistério em Mateus 7,7, mas não da forma que você aprendeu na igreja. Existe um código espiritual oculto nessa passagem. Um código que Jesus não ocultou, mas que foi mal traduzido, mal compreendido e raramente ensinado. E nos próximos 19 minutos, você vai descobrir exatamente o princípio divino que transforma pedidos em respostas, súplicas em decretos e portas fechadas em portas que se abrem agora, mesmo que você já tenha orado sem resposta por anos. Mas antes, imagine esta cena. Nova York, 1921. Chovia como se o céu tivesse aberto um rasgo. Florence caminhava segurando sua Bíblia contra o peito, atravessando a Quinta Avenida, iluminada por relâmpagos. Ela não tinha pressa, não tinha medo. Algo em seu olhar dizia que ela sabia um segredo que os outros não sabiam. Um segredo que nem mesmo muitos pastores compreendiam na época. Naquela manhã, antes de sair, Florence fez algo simples e profundo. Ela abriu Mateus 7,7. Pedi, buscai, batei. E entendeu que Jesus não estava falando de súplica. Estava falando de postura espiritual, de identidade, de como ativar o que Deus já liberou, mas que poucos sabem receber. E talvez isso explique por que você, apesar de tantas orações, jejuns, campanhas e vigílias, ainda sente que suas respostas não chegam. Talvez você se sinta ignorado pelo céu. Talvez pense, secretamente, que Deus não te vê. Talvez já tenha repetido Mateus 7,7 tantas vezes, mas sem saber o que ele realmente dizia no original. Não é culpa sua. Você não aprendeu o que Jesus realmente estava ensinando. E é isso que vamos revelar hoje, de forma bíblica, reverente e transformadora. E acredite, você não precisa ser pastor, líder, teólogo, nem alguém muito espiritual para viver isso. Jesus não ensinou Mateus 7,7 para doutores da lei. Ele ensinou para o povo simples, para pessoas cansadas, pessoas como você. Mas antes de revelar o código oculto desse versículo, você precisa entender quem foi a mulher que, ao ler Mateus 7,7, enxergou algo que quase ninguém via. Antes de Mateus 7,7 se tornar um dos pilares da vida espiritual dela, Florence passou pela mesma dor que talvez você esteja vivendo agora. E é isso que torna o ensinamento dela tão poderoso. Ela não ensinava teoria. Ela ensinava sobrevivência espiritual. Imagine Florence, no inverno de 1910, dentro do pequeno ateliê onde dava aulas de pintura. As paredes estavam frias, o chão rangia e a única luz vinha de uma janela manchada pela neve. Ela estava sentada diante de uma tela em branco, uma tela que parecia refletir a própria vida dela naquele momento. Divorciada, falida, ridicularizada pela sociedade. Mulheres separadas não eram bem-vindas nas igrejas da época. E muito menos mulheres que ousavam ensinar algo espiritual. Florence não chorava por fraqueza. Chorava por quebrantamento, por clamar a Deus uma direção, por não entender por que tudo tinha desmoronado tão rápido. Naquela noite, ela fez uma oração curta, sincera e profunda. Senhor, se existe verdade na Tua palavra que eu ainda não compreendi, revela-me. As mãos tremendo, ela abriu a Bíblia. A página caiu exatamente em Mateus 7,7. Mas não foi o versículo que a chocou. Foi o que o Espírito Santo sussurrou ao coração dela. Leia como foi escrito, não como ensinaram. Florence mergulhou nos textos antigos. Descobriu algo que poucos cristãos sabiam. As palavras pedi, buscai e batei, no original, não significam suplique até alguém te atender. Significam peça com certeza de que já foi dado.
Busque sabendo que vai encontrar. Bata sabendo que já está aberto. Isso mudou tudo dentro dela, como se um portal tivesse aberto. Como se Jesus estivesse diante dela dizendo: Filha, você não entendeu. Eu nunca mandei mendigar. Naquela madrugada gelada, Florence fez algo que nunca tinha feito. Ela ficou de pé, colocou a mão sobre o coração e disse: Se realmente é isso que Jesus quis dizer, então eu declaro que tudo aquilo que Deus liberou para mim já está vindo ao meu encontro. Ela não suplicou, não implorou. Ela assumiu a identidade de filha, não de mendiga espiritual. 2 dias depois, um antigo amigo apareceu com 3 encomendas de pintura. Sem ela pedir, sem ela buscar. Ele disse: Algo me fez lembrar de você. Florence sorriu em silêncio. Ela sabia que aquilo não era coincidência, era confirmação. Ali nasceu o princípio que guiaria todos os seus ensinamentos. A palavra pronunciada com fé ativa o que Deus já liberou. Não é manipulação, não é magia, não é atrair do universo. É lei espiritual da Bíblia, Provérbios 18, 21. A vida e a morte estão no poder da língua. Marcos 11, 23. Quem crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Mateus 8, 13. Seja feito conforme a tua palavra. Florence entendeu antes de muitos teólogos modernos. Jesus nunca mandou pedir até cansar. Ele mandou falar como quem crê, declarar como filho, não suplicar como quem duvida. E, para provar isso, ela desvendou 3 mitos que ainda hoje prendem milhões de cristãos. Mito 1. Se Deus quiser, Ele dá. Se não quiser, Ele não dá. Verdade bíblica. Deus já liberou as promessas. Efésios 1, 3. Florence. Não é Deus que precisa liberar. É você que precisa receber. Versículo prova. Pedi, e dar-se-vos-á. Mateus 7, 7. Não talvez, não quem sabe. Jesus foi direto. Mito 2. Eu preciso merecer. Verdade bíblica. A graça não vem por merecimento. Efésios 2, 8. Florence. Você não recebe por esforço, recebe por identidade. Versículo prova. Aos que crerem, lhes será feito. Mateus 9, 29. Mito 3. Se eu repetir 100 vezes, Deus me ouve. Verdade bíblica. Jesus proibiu repetições vazias. Mateus 6, 7. Florence. A fé é um decreto selado, não um mantra ansioso. Versículo prova. Crede que recebestes. Marcos 11, 24. Tempo verbal. Passado. Já aconteceu no céu. Agora que você entende o princípio, é hora de ativá-lo. Mas antes, como Florence fazia, precisamos selar essa revelação com um gesto público de fé. Antes de continuar, vá aos comentários e escreva: Eu peço como filho, recebo como filho. Respire fundo. Escreva como quem está selando um pacto espiritual com Deus. Esse é o momento em que você diz ao céu: Eu entendi o que Jesus quis dizer. Quando terminar, volte aqui. Existem verdades espirituais que só descem do intelecto para o coração quando vemos vidas reais sendo transformadas. Jesus sabia disso, por isso ele ensinava por histórias. Florence também. E hoje você vai ouvir 3 testemunhos que não são metáforas, não são parábolas, não são fantasias. São provas vivas de que Mateus 7,7 funciona exatamente como Jesus ensinou, quando entendido corretamente. História 1. A mãe solteira que declarou, e o céu respondeu. Sara era mãe solteira, com 2 filhos pequenos, fazendo faxinas para sobreviver. O corpo doía, a alma pesava. Mesmo assim, ela era fiel, orava todas as noites, lia a Bíblia ao amanhecer, frequentava a igreja sempre que podia. Mas a vida dela parecia sempre presa na mesma dor. Contas atrasadas, pouca comida, um cansaço que nenhum sono curava. Em março de 1926, ela tinha apenas $3,15 na bolsa. O aluguel estava atrasado há 3 meses. O proprietário avisou: Você tem 7 dias para pagar ou sair. Sara passou a madrugada em oração, ajoelhada diante da cama,
chorando em silêncio para não acordar os filhos. Ela repetia o mesmo clamor: Senhor, eu te imploro, ajuda. Mas nenhuma resposta vinha. Nenhuma porta se abria. O céu parecia distante. Na manhã seguinte, indo ao mercado apenas para ver preços, uma irmã da igreja percebeu seu rosto abatido e entregou-lhe um pedaço de papel amassado. Vai a essa reunião hoje. É uma mulher que ensina a Bíblia de um jeito diferente. Acho que você precisa ouvir. Sarah quase não foi. Estava cansada demais. Mas algo no coração dela dizia: vai. Quando Florence subiu ao pequeno púlpito improvisado, segurando apenas uma Bíblia aberta e um caderno de anotações, Sarah sentiu como se alguém tivesse acendido uma lamparina dentro dela. Florence leu Mateus 7:7. Mas não como Sarah estava acostumada. Ela explicou: Jesus não disse, peça chorando até cansar. Ele disse, peça com convicção de filho, porque seu pai já liberou a resposta. Sarah congelou. Ninguém nunca tinha falado aquilo para ela. Ela sempre achou que precisava implorar, como quem pede um favor. Florence continuou. Você precisa declarar como quem sabe que já recebeu. Não mendigue, manifeste. Essa é a fé que Jesus ensinou. Aquela noite mudou a vida dela. Quando chegou em casa, Sarah pegou seus $3,15, colocou na palma da mão e disse em voz firme, mesmo com lágrimas nos olhos: Pai, esta não é minha escassez, é minha semente, e eu declaro, tu suprirás tudo, como prometeste. Foi a primeira vez na vida que ela não suplicou. Foi a primeira vez que ela declarou. Em 3 dias, uma vizinha lhe ofereceu uma vaga de governanta, com salário 5 vezes maior do que o que ela ganhava. Em 18 dias, o aluguel atrasado estava pago. Em 30 dias, havia comida na mesa e paz no peito. Sarah testemunhou chorando. Deus sempre ouviu, mas eu não sabia falar a língua da fé. Florence sorriu. Ela sabia exatamente o que tinha acontecido. História 2. O pai de família que provou a porta aberta. Thomas, 42 anos, gerente de loja por mais de uma década, sempre orou por sua família. Homem de fé, líder de célula, temente a Deus. Até que um dia foi demitido injustamente. A dor não era só financeira, era emocional. Ele sentia que tinha falhado com a esposa, com os filhos, consigo mesmo. 8 meses desempregado. Currículos enviados para 127 lugares. Nenhuma resposta. O desespero se tornava sombra diária. Thomas orava às 5 da manhã, jejuava 2 vezes por semana, participava de todos os cultos e nada acontecia. Nada. Até que um dia, o pastor emprestou-lhe um livro de Florence Scovel Shinn. Thomas começou a ler sem expectativas, até que uma frase o paralisou. Você não ora para convencer Deus. Você declara para alinhar-se à promessa que já existe. Aquilo perfurou sua alma. Ele percebeu que orava como quem mendiga, não como quem herda. Na manhã seguinte, Thomas ficou de pé, não de joelhos. Abriu sua Bíblia em Apocalipse 3:8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E com voz firme, ele declarou: Pai, eu não peço mais por uma porta. Eu recebo a porta que tu já abriste. Está feito. 5 dias depois, o telefone tocou. Era o antigo chefe. A empresa precisava dele de volta, mas não para o mesmo cargo, para um cargo maior, com salário 40% superior. Thomas chorou, não de tristeza. De constatação, o que 8 meses de súplica não conquistaram, 5 dias de decreto abriram. História 3. A viúva que decretou e foi socorrida do alto. Dona Ruth, 68 anos, servia na intercessão há décadas. Conhecia a Bíblia, amava Jesus, mas quando recebeu o diagnóstico difícil, o chão se abriu. Tratamento caro, dívida hospitalar de $8.700, aposentadoria de 420 por mês, cobradores ligando, temor diário. Uma jovem recém-convertida lhe falou de Florence.
Tia, ela ensina a Bíblia de um jeito que ativa as promessas. Dona Ruth ouviu com ceticismo, mas abriu o coração. Naquela noite, ela colocou a conta hospitalar sobre a Bíblia aberta em Filipenses 4,19 e, com as mãos trêmulas, declarou: Meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Eu não vejo como, mas o Senhor vê, eu recebo, está pago. 8 dias depois, uma carta chegou. Ela havia sido incluída como herdeira de uma prima distante que ela nem sabia que existia. Valor enviado: $12.400. Dona Ruth caiu de joelhos, não pela herança, mas pela certeza. Deus não atrasa, Deus prepara. Essas 3 histórias testemunham uma única verdade. Quando você declara como filho, o céu se move. Quando você pede como mendigo, o céu aguarda. E agora, é a sua vez de aprender a técnica que Florence descobriu em Mateus 7,7. A técnica que transforma súplicas em decretos e decretos em respostas. Respire fundo antes de continuar. Feche os olhos por 3 segundos. Prepare seu espírito. O que você está prestes a ouvir não é apenas um ensinamento, é um portão espiritual. Florence dizia que algumas verdades não podem ser desouvidas. Depois que entram no coração, elas te transformam para sempre. E Mateus 7,7 é exatamente isso. Um código espiritual profundo que Jesus ensinou, mas que raramente é compreendido na raiz original. Florence fazia seus alunos prometerem diante de Deus que usariam esse conhecimento apenas para o bem, jamais para manipulação ou ganância. Porque, quando Jesus fala de pedir, buscar e bater, ele não está dando uma fórmula de mágica. Ele está dando uma chave de autoridade espiritual. E você pode estar pensando, isso parece simples demais. É exatamente aí que está o mistério divino. Deus não complica. Quem complica somos nós, por religiosidade, medo, culpa ou tradição humana. Lembra de Naamã? 2 Reis 5. Quase perdeu a cura porque achou simples demais se lavar 7 vezes. A simplicidade é o teste da fé. Então, antes de revelar o código, faça isso por mim e por Deus. Silencie a mente. Coloque a mão no coração. Inspire profundamente. Diga baixinho: eu recebo o que o Senhor quer me ensinar. Se estiver em um ambiente barulhento, pause. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Mateus 6,6. Essa revelação merece reverência. Aqui está o que Florence descobriu nos manuscritos antigos. O texto de Mateus 7,7 não diz exatamente pedi, buscai e batei. Em grego e nas raízes hebraicas do ensinamento, os verbos têm um sentido muito mais profundo. Pedi. Pedi como quem já recebeu. Não é suplicar, não é implorar. É pedir com certeza, com convicção, com identidade de filho. Buscai. Busque sabendo que encontrará. Não é procurar perdido, é procurar com fé. É agir como quem já sabe que está a caminho. Batei. Bata na porta que já está aberta. Não é esmurrar para convencer Deus. É tocar sabendo que já há acesso. É entrar com ousadia santa como filho do rei. Florence chamava isso de o triplo decreto de Jesus. E então, ela formulou um decreto único, baseado no texto bíblico, que se tornou a espinha dorsal de todos os seus ensinamentos. Prepare-se. Aqui está o decreto de Florence, baseado em Mateus 7,7. Decreto sagrado de Florence, baseado em Mateus 7,7. Eu peço como quem já recebeu, eu busco como quem já encontrou. Eu bato como quem sabe que a porta já está aberta. Repita mentalmente. Deixe cada palavra tocar seu espírito. Agora, repita mais uma vez, mas sentindo. Eu peço como quem já recebeu. Eu busco como quem já encontrou. Eu bato como quem sabe que a porta já está aberta. Sinta a mudança interna. Sinta a autoridade. Sinta o alinhamento. Essa é a linguagem do céu. Florence explicava cada parte como se estivesse decifrando um mapa espiritual.
Eu peço como quem já recebeu. Ativa Marcos 11:24. Crede que recebestes, e será feito. A fé funciona no passado, não no futuro. Você está dizendo a Deus: eu sei que o Senhor já liberou, eu apenas recebo. Isso muda tudo porque o reino de Deus responde à certeza, não a desespero. Eu busco como quem já encontrou. Ativa Jeremias 29:13. Me buscareis e achareis. Quando você busca com expectativa, você atrai direção. Quando busca com medo, você perde sensibilidade espiritual. Florence dizia: a busca ansiosa confunde, a busca confiante revela. Eu bato como quem sabe que a porta já está aberta. Ativa Apocalipse 3:8. Tenho posto diante de ti uma porta aberta. O que está aberto no espiritual precisa ser acessado no físico. Quem bate com dúvida, hesita. Quem bate com convicção, entra. Florence dizia: não bata pedindo permissão. Bata recebendo acesso. Quando você une os 3 verbos como Jesus ensinou, você ativa fé, pedir como quem já tem, a ação guiada, buscar com convicção, a manifestação, entrar pela porta já aberta, Mateus 7:7. Deixa de ser uma súplica e se torna uma fórmula de alinhamento espiritual. Aqui está o ritual matinal que Florence ensinava. 1. Horário, logo ao acordar. Antes de falar com qualquer pessoa, antes de tocar no celular, a primeira palavra do dia é a semente. 2. Local diante do espelho ou no quarto com a porta fechada. Jesus ensinou assim. 3. Postura em pé, coluna ereta, mão no coração, respiração lenta. 4. Pronúncia. Diga o decreto, uma única vez. Eu peço como quem já recebeu, eu busco como quem já encontrou. Eu bato como quem sabe que a porta já está aberta, firme, mas humilde, confiante, mas reverente. 5. Após declarar, silencie. Sinta, agradeça e vá viver como quem já recebeu. Florence sempre dizia: não use esse poder para manipular ninguém. Não declare com dúvida. Não declare com egoísmo. Não declare para provar algo a alguém. Esse é um decreto sagrado. Use apenas para alinhar o que Deus já liberou, porque Jesus ensinou que Deus responde à fé. Marcos 11:23. A palavra cria realidades. Provérbios 18:21. As promessas já foram liberadas. Efésios 1:3. A porta já está aberta. Apocalipse 3:8. Você só precisa entrar. O decreto é a chave. A fé é a mão. Deus é o doador da porta. Se essa revelação tocou seu espírito, se você sentiu a presença de Deus, curta o vídeo agora. Não por mim, mas como um ato de fé pública. E compartilhe com alguém que está batendo a porta errada há anos. Este vídeo pode ser a chave da libertação dele. Agora que você já ouviu o decreto de Florence e compreendeu o sentido original de Mateus 7:7, precisamos ir mais fundo. Porque quando mente e espírito se alinham, a fé deixa de ser um conceito e vira um mecanismo espiritual real. Jesus nunca ensinou fé como emoção, nunca ensinou fé como superstição, nunca ensinou fé como espero que dê certo. Fé, na Bíblia, é um sistema divino de operação. E hoje você vai entender esse sistema como talvez nunca entendeu na vida. Florence descobriu algo que está na Bíblia desde Gênesis. Deus não responde a palavras. Deus responde à fé por trás das palavras. A Bíblia não diz: sem palavras é impossível agradar a Deus. Ela diz, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E fé não é pensamento positivo, não é emoção, não é otimismo. Fé é certeza, fé é convicção, fé é frequência espiritual. Você pode repetir 1000 vezes, Deus vai abrir uma porta. Mas se dentro de você há medo, dúvida, insegurança, sua palavra perde força espiritual. Agora, quando você declara como filho, como quem sabe que o Pai já liberou, algo se move no mundo invisível. É por isso que Jesus sempre dizia: se creres, verás. João 11:40. Não se pedires, não se te esforçares,
Mas se creres... Florence amava usar a metáfora agrícola de Jesus. Ela dizia: toda palavra é uma semente, toda fé é a água, e Deus é o solo perfeito. E Jesus confirmou isso na parábola do semeador. Lucas 8:11. A semente é a palavra de Deus. Quando você declara o decreto de Mateus 7:7, você planta. Eu peço como quem já recebeu, semente de fé. Eu busco como quem já encontrou, ação alinhada. Eu bato como quem sabe que a porta está aberta, manifestação. A colheita não depende de Deus querer ou não querer. A colheita depende apenas de qual semente você plantou, quanto você regou com fé, como você agiu depois de plantar. Por isso Jesus diz, Marcos 4:28, a terra, por si mesma, produz fruto. Por si mesma, sem esforço, sem desespero, sem súplica infinita, é lei, é princípio divino. Florence explicava assim: Deus tem um rio de bênçãos, fluindo desde o trono. A pergunta não é se o rio existe, a pergunta é: seu canal está aberto? O canal é sua postura espiritual. Se você pede como mendigo, canal fechado. Se você suplica com medo, canal comprimido. Se você declara com dúvida, canal entupido. Mas quando você declara, eu peço como quem já recebeu, o canal se abre, a promessa flui. Por isso Jesus disse, João 7:38, rios de água viva fluirão do seu interior. Não gotas, não migalhas, rios, Mateus 7:7. Marcos 11:24. João 7:38. É uma fórmula espiritual de manifestação divina. Deus não tem medo da ciência. Pelo contrário, a ciência apenas confirma o que ele já revelou. Neurociência. O cérebro responde à fé. Doutor Caroline Leaf, neurocientista cristã, provou. Declarações com emoção e convicção criam novos circuitos neuronais que mudam sua percepção da realidade e afetam suas decisões, hábitos e comportamentos. Romanos 12:2 já dizia: transformai-vos pela renovação da mente. Quando você diz, eu peço como quem já recebeu, seu cérebro entende como realidade e começa a agir como quem já tem. Física quântica. O observador muda o resultado. O experimento da dupla fenda provou. O observador altera o comportamento da matéria. Hebreus 11:3 já dizia: o visível veio do invisível. Quando Jesus diz, crede que recebestes, ele está ensinando. O invisível, fé, precede o visível, manifestação. Pensamentos alteram a saúde. Dr. Bruce Lipton comprovou. Pensamentos de fé ativam genes de cura. Pensamentos de medo ativam genes de proteção e doença. Provérbios 17:22. O coração alegre é bom remédio. A Bíblia sempre esteve à frente. Aqui está a razão pela qual sua vida espiritual muda a partir de hoje. Oração comum, súplica ansiosa. Foca no problema, repete do lugar do medo, pede como escravo, fala como quem não merece, dúvida enquanto ora. Resultado, nada muda. Porque Jesus disse, quem duvida não recebe. Tiago 1:6-7. Decreto de fé. Mateus 7:7 original. Foca na promessa. Declara do lugar da convicção. Assume identidade de filho. Fala com ousadia santa. Agradece antes de ver resultado. O céu se move. Porque Jesus disse, será feito conforme a tua palavra. Mateus 8:13. E não conforme seu pedido. Conforme sua palavra. Ela virá. Sempre vem. É parte do processo espiritual. Quando vier, faça isso. Não lute contra ela. Tiago 4:7. Resista. Não brigue. Não repita o decreto por medo. Isso reforça a dúvida. Relembre. Eu já declarei, está selado. Agradeça. Obrigado, Pai, porque já está feito. A gratidão afoga a dúvida. Feche os olhos comigo por um instante. Não tenha pressa. Não pule esta parte. Esse momento é entre você e Deus. Eu apenas conduzo. Imagine-se daqui a 90 dias. Você está acordando.